Olá, hoje o nosso Conversa de Peso volta a Campo Bom. A gente que gosta muito de estar nas cidades, além de Novo Hamburgo, nas cidades da nossa região, a gente volta para conversar com o atual prefeito de Campo Bom, Faisal Caram. A gente já teve a oportunidade de fazer essa entrevista aqui. O currículo dele é amplamente conhecido de todos vocês. E aí, finalizando um ciclo de 8 anos à frente da Prefeitura Municipal, é impossível a gente não conversar com o senhor prefeito sobre todas as coisas que foram realizadas ao longo desse período, não fazer essa avaliação. A gente vem buscando conversar com os prefeitos das cidades, aqui da nossa volta. A única que está dando continuidade é a prefeita Corinha, na nossa Vale TV, mas o senhor não foi candidato à reeleição, na verdade. O senhor já cumpriu seus 8 anos, né? Foi reeleito há 4 anos atrás. E agora, até a última vez que nós tínhamos conversado, estava se preparando para cuidar um pouco da casa, cuidar do jardim, das cachorras, dar uma caminhada de manhã. Mas me parece que essas coisas também podem mudar se tiver uma proposta de um belo trabalho de desenvolvimento de um projeto conjunto. Quero conversar um pouco com o senhor sobre tudo isso. Perfeito. Vamos começar falando de Campo Bom. Perfeito. Essa cidade que todos nós admiramos, muito bem organizada, muito bem cuidada, e o senhor capitão dela nos últimos 8 anos. Missão cumprida? Plenamente cumprida, Rodrigo. Dizer que é um prazer enorme estarmos aqui conversando contigo, com a tua equipe, com os ouvintes, mas mais do que isso, dizer o quanto tem sido prazeroso ser prefeito de Campo Bom ao longo desses anos, né? Anos que deram muito trabalho, a gente não nega, né? Mas também o contato com a população, a receptividade que a gente tem nessas relações, elas são extremamente importantes. Eu acho que disso tudo, a gente poderia falar em obras, poderia falar em serviços e tantas coisas que aconteceram ao longo dos 8 anos. O que eu mais levo de positivo é essa relação com a comunidade de Campo Bom, que ela é muito marcante, né? A forma carinhosa que as pessoas nos trataram ao longo desse tempo, né? A troca de respeito mútuo, acho que foi algo muito importante. Então, mais do que obras, mais do que uma gestão, né, fica a questão humana muito forte. Isso tem muito valor para a gente, né? Mas, se a gente for falar de obras, nós passamos 8 anos investindo uma média entre 8% e 9% do nosso orçamento em novos investimentos, em novos serviços, qualificando a cidade, buscando melhoria da cidade de Campo Bom. Tanto que os próprios meios de comunicação locais, a nível nacional, tem destacado Campo Bom em diversas situações, né? Estamos segundo critérios de avaliação, entre as 50 melhores cidades para se viver no país. Quer dizer, tudo isso é um somatório de trabalho que não vem só desses 8 anos, a gente tem que reconhecer, também vem dos 8 anos anteriores do ex-prefeito. É uma continuidade que te permite, melhorando a cidade, avançando em projetos, né? Mas mais do que continuar, desenvolver projetos que são correlatos àqueles que já foram implantados no passado e que tu começa a ampliar e permite que a sociedade tenha acesso aos serviços. Isso é fundamental. A possibilidade de investir 8% do orçamento municipal deve causar inveja em quase todos os administradores municipais do Brasil afora, prefeito. Rodrigo, esses 8%, eles hoje, para o próximo gestor, já não se trabalha com esse percentual em decorrência do quê? Principalmente da queda da receita, do FPM, dos recursos federais e estaduais, nem se fala porque o Estado é isso que está aí. Tá? Agora, a retração do consumo, o decréscimo da produção industrial, tudo isso tem feito que o Fundo de Participação, que é um tributo bastante importante para os municípios, e Campo Bom não é diferente, claro que ele não tem o peso, ele é o 4º tributo em termos de arrecadação. Para vocês terem uma ideia, hoje o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços em Campo Bom, já ultrapassou o ICMS. Então se trabalha muito que era focado. Das receitas Exatamente. Do município mais importante. Então eu acho que todo o cuidado, e quando se faz campanha eleitoral, que a gente ouve de forma maciça, independente de onde seja, vamos cortar cargos de confiança, vamos reduzir o quadro funcional, vamos isso, vamos aquilo.
Mas dá para se trabalhar com redução, sim, importante. Há uma racionalização de gastos, né? Ser bastante racional na hora de gastar. Mas mais do que isso, tem que te preocupar em botar dinheiro para dentro. E existe uma faixa muito larga de busca de recursos que são de domínio do município, que não são prospectados muitas vezes pelas administrações. A sonegação é muito grande. O pedir nota é um direito do consumidor, porque quando tu não pedes nota, tu também não ganha desconto. Quem é que fica com essa margem de lucro? Quem perde é o município, é o Estado e a União. E quem mais perde, né, no fundo, é a União. Não é nem o município, porque o município é a menor parte. Né? Então, existe uma necessidade dos municípios se profissionalizarem na área da fiscalização tributária. E Campo Bom fez isso nos últimos anos. Os nossos tributos locais, né, que são de propriedade do município, tipo dívida ativa, ISSQN, IPTU. O próprio IPTU, nós aumentamos somente o índice de correção. Nós somos uma das taxas mais baixas da região de ISSQN. Por isso que tem tantas empresas prestadoras de serviços localizadas em Campo Bom. E essa parceria que foi feita com a Universidade de Fevale, né, da ampliação do Tec Park, que atinge tanto Novo Hamburgo como Campo Bom, ela foi fundamental para a prospecção de novas empresas e atração de empresas incubadas dentro do parque, que permitiram uma ampliação na geração de emprego, talvez não tão grande como nós gostaríamos, porque são empresas que trabalham com produtos totalmente diferenciados do mercado, né? Elas estão envolvidas a tecnologia da inovação, a TI e outros, mas com valor agregado muito alto. Então, o município acaba recebendo benefícios da carga tributária dessas empresas que vieram se instalando ao longo do tempo. Se hoje nós temos um Estado pesado, uma máquina pesada, e que levanta a carga tributária, como se levantou no início do ano passado, em torno de 1% de CMS, um percentual de 1% que acabou refletindo na água, na luz, bem mais do que isso. 25% Exatamente, aumento, não é 1%. O efeito é muito maior. O que trouxe de bom para o Estado? Nada. Pelo contrário, nós estamos perdendo nossas indústrias que estão indo embora. Vou te dar um exemplo aqui, a Schultz de Campo Bom, que é do grupo Arezzo. É a terceira empresa em arrecadação, era a terceira empresa em arrecadação de ICMS. Né? A partir do momento que ela botou uma CD, um centro de distribuição do seu produto que é produzido em Campo Bom, em Niterói, no Rio de Janeiro, né? Ela despencou, porque ela está gerando emprego, e que bom que ela gera emprego em Campo Bom, um número de funcionários bastante interessantes, que é o pessoal do desenvolvimento, mas o valor agregado entre o custo e a venda está no Rio de Janeiro. Né? Então, nós estamos perdendo empresas para o Paraguai. Um grande número de empresas gaúchas e brasileiras estão se instalando no Paraguai por causa da mão de obra. Né? As condições que o governo paraguai dá para essas empresas instalarem lá, mas mais do que isso, o custo da energia é o mais barato da América do Sul. E imaginamos que incentivos fiscais como um todo. Exatamente, também, né? As nossas empresas estão indo embora. Aqui o Estado não tem feito muito para incentivar empresas. Pelo contrário, e agora vem um pacote que vai restringir mais ainda, porque o Estado não tem recurso para a segurança, para a saúde, para a educação. Então vai penalizar mais ainda os investimentos e a atração de novas empresas para cá. Sem falar que a gente está localizado na ponta, se a gente pegar o nosso mapa, estamos lá embaixo. Tem uma logística muito cara de deslocamento, né, para os portos, N coisas assim que tornam o Rio Grande do Sul menos competitivo. Se o Mercosul tivesse dado certo, tivesse sido um sucesso, talvez fosse o grande caminho, né, para o Rio Grande do Sul, principalmente o Rio Grande do Sul. Um eixo entre São Paulo e Buenos Aires. Buenos Aires. Mas, infelizmente, se arrasta. Por quê? Porque o governo argentino cria barreiras para proteger a sua indústria, bota limitadores e complicadores na entrada do nosso sapato, que ele é o maior comprador de sapatos do Brasil, é o governo argentino, é o país argentino, mas também com controle. Larga, puxa, aquela história do elástico. Eles levam sobre controle, né? E nós cada vez mais dependentes da economia chinesa como país. E aí a gente passa por esses problemas todos hoje.
de políticos que afetam diretamente a economia, que afetam diretamente a indústria, que afetam diretamente a produção e o emprego. Então, esses 8% que foi colocado, que o município de Campo Bom historicamente tem investido nos últimos anos, a tendência... Esse ano já não deve ter sido tão bom, né, prefeito? Não, nós vamos fechar o ano dentro da nossa previsão orçamentária, graças ao aumento do tributo. Se arrecadou 100% que havia se previsto o CMS, graças ao trabalho da equipe toda da Fazenda. Aumentamos o ISSQN numa estimativa na ordem de 20% acima do que tínhamos previsto o ano passado. A dívida ativa, estamos com 4,5 milhões acima, que hoje nós possuímos um setor específico para cobrar o que é de direito. Todas as dívidas do município que o município tem a receber até o ano de 2015 já foram lançadas, inclusive judicialmente, até 2015. Então, o que é de domínio do município de direito, já que as pessoas têm o hábito de dizer eu tenho direito, realmente as pessoas têm direito, porque a Constituição dá esse direito a elas, elas também têm obrigações. Se eu quero a minha calçada consertada, a lâmpada trocada, eu também tenho que pagar o que eu devo para o município. Esse é o primeiro passo. Então, toda gestão que puder equilibrar uma racionalização de gasto, uma contenção racional, né? Reduzir o máximo que for possível sem comprometer serviços e obras e agregar ainda um setor competente para captar recursos e buscar o que é de direito, eu não tenho dúvida nenhuma que pode investir 8%. Prefeito, quero saber do senhor como é que está entregando esse município para a próxima administração municipal. E se, além do sentimento de dever cumprido, existe, o que faltou fazer? Mas isso na volta do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com o prefeito de Campo Bom, Faisal Caram.